Olá a todos mais uma vez, uma reflexão rápida aí. Muitos casos estão sendo descobertos, saindo do oculto, né? Coisas que jamais seriam imaginadas na mente humana moderna, né? Porque não há nada novo embaixo do sol, como diz Salomão em Eclesiastes. Temos aí o caso Epstein, né? Triste, revoltante, macabro, diabólico, satânico. É um caso de escravidão humana mesmo, né? Um caso de sacrifício humano, né? E principalmente com crianças. Essas coisas permaneceram ocultas por décadas. Mas são as mesmas coisas que eram praticadas no mundo antigo ali para um deus chamado Moloque, né? O deus dos amorreus. Eles já praticavam essas práticas horríveis aí, né? Inclusive alguns descendentes de Abraão também praticaram, né? Temos aí os amonitas, né? E os moabitas, né? Enfim, esse caso ele é revoltante porque você imagina uma pessoa, né, de poder aquisitivo adquirir poder sobre vidas, né, de crianças, criar fazendas de sacrifício humano. Tem noção do que é isso? Alguns para rituais, outros para seu bel prazer. Não vê em Goiânia, né? Foi preso com 1 milhão de registros de abuso, isso mesmo, de vulneráveis, acho que recém-nascidos, bebês, crianças maiores, uma série, né? São coisas terríveis. Acredito que esse vídeo até em algumas plataformas pode ser abolido. Se eu pôr no YouTube, com certeza ele não abre. Enfim, mas a verdade ela tem que ser pregada. A verdade ela tem que ser falada, né? Em Mateus 24, no versículo 14, Mateus 24, 14, tem um verso que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim depende da pregação do evangelho. A denúncia do pecado faz parte dessa pregação. Se nós não temos coragem suficiente para denunciar o pecado, infelizmente o céu não é para nós. Entende? Jesus, ele não precisa que você se exponha, mas você precisa se expor. Entende? Não quer dizer que Deus precisa de mim. Deus é Deus da mesma forma, você pregando ou não, eu pregando ou não. Tudo que nós fazemos para Deus só melhora a nossa situação. É bom para nós mesmos. Aqui ainda em Mateus, no capítulo 12, por que é importante a gente cooperar, né? No versículo 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não é com Jesus, com a palavra dele para denunciar, ele fala que da gente devemos confessar os nossos. Quanto mais os nossos irmãos da congregação, seja quem for, né? Não sei que denominação é, um pastor que foi também no estado aí do Brasil, por causa de uma situação dessa aí, né? Ele cometeu e na saída dele, estava ali, acho que executando o serviço comunitário aí, e executaram ele em praça pública, né? Enfim, é uma série de coisas, é uma coisa mais terrível que a outra. Se nós não denunciarmos o pecado, irmãos, infelizmente o céu não é para nós. O céu não é para pessoas covardes. Quando fala timidez na Bíblia, está falando de covardes. O que é um covarde? Covarde é aquele que retém. Ele corre para poder se salvar sua pele, né, de sentir árduos trabalhos. Nós tivemos 12 pessoas escaladas para a pregação do evangelho. Se fosse uma mentira, eles não teriam arriscado sua vida por uma mentira. Um deu para trás. Esse se você for no contexto, ele queria acelerar o processo. Ele achou que Jesus iria fazer uma tomada de poder ali para tomar tronos, né? E não era bem isso. Então o que ele fez? Ele traiu Jesus para ver se Jesus manifestava seu poder de imediato, né? Mas não foi esse o caso. Enfim, lá em Apocalipse 22,
fala das pessoas que não herdarão o reino dos céus. Qual que é a qualidade delas? A gente está falando aqui justamente dos tímidos, né? Dos covardes. Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, na execução do juízo divino, o covarde está incluído no mesmo grupo dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos. Afinal de contas, a pessoa que é covarde, ele não passa de um mentiroso mesmo. Porque o covarde, ele conhece a consequência dos seus atos, só que ele não quer arcar com ela. Se pregar o evangelho pode custar a sua vida ou a sua reputação, ou seja lá o que for que você mais preserva, eu sinto lhe informar que você vai ter que sacrificar isso. Nós teremos que sacrificar isso. Porque aqui não tem espaço para covarde. Não tem espaço para covarde no grupo que herdará o reino dos céus. E em 2 Timóteo também fala o que nós devemos pregar, né? Se parar para pensar, como é que eu vou conseguir desafiar? São poderes extremos, né? Nós estamos falando de Estados Unidos, América, olha só. Caramba, o cara dos Estados Unidos, quem tem coragem de desafiar os Estados Unidos? Humanamente, ninguém. Mas nós temos a pregação do evangelho que desafiou o império que predominou e não caiu, que é Roma. Roma. Paulo foi executado por Roma. Pedro foi executado por Roma. João foi exilado por Roma. E nenhum deles voltou atrás. E muitos outros. E nós vamos deixar de pregar o evangelho por causa de quê? De uma nação, de um poder militar, ou um poder religioso, não sei. Todos têm seus motivos para, infelizmente, bancar essa covardia, né? Essa timidez, deixar de falar o que sabe. Por muito tempo esses casos, né? Esse é só mais um, ou talvez seja o pior, não sabemos. Mas por muito tempo foi tido como teoria da conspiração. E hoje em dia não. Hoje é um caso mundial de denúncia. Olha só. E por que nós devemos denunciar? Por que nós devemos pregar? Faz parte da pregação do evangelho chamar o pecado pelo nome. Porque o mundo está tão corrompido que eles não sentem mais o que é errado. As pessoas querem fazer suas simples vontades, seus prazeres anormais e grotescos, sem saber que está errado, simplesmente sentem, mesmo continuando vazias, né? Porque a pregação não depende de nós, irmãos. Simplesmente nós não usamos o Espírito, mas o Espírito nos usa. 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 7. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, Jesus já tinha programado certinho, sabia que o homem ia cair, mas ele sabia também que nós seríamos capacitados pelo Espírito Santo, porque ele nos daria essa capacitação. O pior Jesus já fez, o pior foi sofrer naquela cruz calado, mesmo sendo Deus. Não se propôs como sendo Deus, mas sendo servo, e ali ele se entregou, ali ele se humilhou, para que nós tivermos essa vida. A vida eterna, ela não é
um momento que nós teremos. A vida eterna é uma extensão do que nós vivemos agora. Se nós desejamos viver a vida eterna, nós vivemos agora. De forma que nós não mudaremos o caráter lá. Seremos aperfeiçoados, porque não vamos ter mais essa natureza pecaminosa, esses pensamentos ruins, essas tentações satânicas. É simplesmente a extensão do que você já quer viver aqui. Se nós queremos estar com Cristo aqui, ok, estaremos com Cristo lá, na eternidade. Certo? Isso é vida eterna. Isso é o que nós almejamos, né? Aqueles que amam realmente o Evangelho. Agora, o reino dos céus, o paraíso, isso é um local. São duas coisas distintas. É simplesmente a consequência de estar diante da vida eterna, que é viver do Evangelho, do próprio Cristo, que é viver com Cristo morando dentro de nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Ele é que nos capacita e tira essa covardia. Porque em tese nós somos covardes. Humanamente nós somos covardes. Deixamos de fazer ou falar o que é certo, com medo de perder nossas posições, com medo de perder nossos benefícios, né? Talvez muitas outras coisas aí. Então que Deus nos abençoe, nos dê um espírito ali de coragem, de ousadia, que nós possamos viver essa verdade com coragem, com fé e com vocação mesmo, com capacitação do Espírito Santo. Amém?